Fórum Mídias de hoje, quinta-feira, 10 de abril de 2025. Eu juro para vocês que eu nunca assisti esse desenho, mas eu adoro esse título, Coragem, o Cão Covarde. Eu acho que ele se aplica perfeitamente a muita gente, especialmente bolsonaristas, né? Eles parecem aquele meme, 11h59, eles latem, são bravos, meia-noite, ficam ganindo, babando o rabinho, fica mansinho. Ontem nós mostramos aqui o deputado Gilvan da Federal, uma fera, já acusado de transfobia, acusado de outras coisas. Ele ontem declarou que ontem não, anteontem, né? Ele disse, eu vou te falar, por mim eu quero mais que o Lula morra, eu quero que ele vá para o quinto dos infernos, é um direito meu, não vou dizer que eu vou matar o cara, mas eu quero que ele morra. Bom, desejou a morte do Lula 3 vezes nessas meia dúzia de linhas aqui. Lembrar que isso de falar eu quero que ele morra, não podemos esquecer da Operação Punhal Verde e Amarelo, onde várias pessoas, inclusive o mandante, o chefe da quadrilha, segundo a Polícia Federal e segundo foi indiciado agora pelo Supremo Tribunal Federal, onde virou réu, o ex-presidente Jair Bolsonaro, havia um plano para assassinar o presidente Lula e também o vice Alckmin e o presidente do STF e TSE à época, Alexandre de Moraes. Aqui, o plano Punhal Verde e Amarelo previa o assassinato do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva em 2022 por envenenamento ou uso de químicos para causar um colapso orgânico, considerando a vulnerabilidade de saúde e ida frequente a hospitais do petista. Não é só desejo de morte, já, inclusive, houve planejamento de morte. E, além dessa ideia de morte pelo assassinato, existe, como nós mostramos aqui em outro Fórum Mídias, durante a época em que o presidente Lula esteve preso injustamente lá no calabouço de Curitiba, houve um apagamento da memória do presidente Lula, uma tentativa de fazer com que o povo esquecesse o presidente. Eu mostrei aqui numa pesquisa que a mídia simplesmente não citava mais o Lula, não havia uma única matéria sobre o Lula, ninguém se referia a ele. Era um apagamento, uma morte por silêncio, coisa que nós vemos que é o oposto com o Bolsonaro, que, inclusive, como réu, todo dia tem as páginas dos jornais à sua disposição para despejar suas fake news. Não é? Mas, como eu estava dizendo, o bolsonarista valente às 11h59, que desejava a morte do presidente Lula, alvo de possíveis investigações, o Gilvan da Federal se desculpa por ameaça a Lula. No outro dia, ele já foi lá e disse, eu aprendi que o meu pai, que um homem deve reconhecer os seus erros. Um cristão não deve desejar a morte de ninguém. Então, eu não desejo a morte de qualquer pessoa. Não é nada disso. Ele desejou e desejou 3 vezes. Estava ali dentro da Câmara, não estava sob violenta emoção, não foi uma discussão. O Lula não o ofendeu e ele pegou e falou aquilo da boca para fora, que estava com a cabeça quente. Não, ele só voltou atrás aqui com medo, porque já entraram com a AGU, já entrou, o PT já entrou através do deputado Lindenberg, do líder do partido, lá na comissão de ética contra ele. E ele tem um exemplo, não é apenas ele. Vamos lembrar aqui, no dia 7 de setembro de 2021, quando Bolsonaro ainda era presidente da República, desgraçando o Brasil,
Ele, numa manifestação em Brasília pelo Dia da Independência, ele ameaçou o STF de golpe, exortou a desobediência e diz que só sai morto. E aí tem o discurso dele, que é lógico que eu não vou botar ele falando aqui, mas ele disse lá no discurso com o povo, lá aquela multidão lá, eu quero dizer a esse ministro, que era o Alexandre de Moraes, que ele tem tempo ainda para se redimir, tem tempo ainda de arquivar seus ideais. Ou melhor, acabou o tempo dele. Alexandre de Moraes, deixa de ser canalha! E a multidão gritava, eu autorizo. E ele, deixa de oprimir o povo brasileiro, deixa de censurar o seu povo, mais do que isso, porque eu falo em nome de vocês, o povo, determinar que todos os presos políticos sejam postos em liberdade, dizer a vocês, olha só o que ele chegou a falar, que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, este presidente não mais cumprirá. Olha que valente. A paciência do nosso povo já se esgotou. Ele tem tempo de pedir o seu boné e cuidar da sua vida. Ele, para nós, não existe mais. Pum, bateu meia-noite, ele pediu socorro ao Temer, ao golpista Temer, que foi quem nomeou o Alexandre de Moraes ministro, e com o auxílio do Temer ele publicou uma cartinha doce. Nunca tive intenção de agredir quaisquer dos poderes. A harmonia entre eles não é vontade minha, mas determinação constitucional que todos, sem exceção, devem respeitar. Por isso, quero declarar que minhas palavras, por vezes contundentes, decorreram do calor do momento e dos embates que sempre visaram ao bem comum, etc, etc. Democracia é isso. Reitero meu respeito. Quero registrar e agradecer Deus, pátria, família, Jair Bolsonaro. Brincadeira. Enquanto isso, como é um deputado combativo de esquerda? O Conselho de Ética aprovou a cassação de Glauber Braga. A decisão final agora vai ao plenário. O plenário vai decidir. O plenário vai decidir se, a partir da cassação do Glauber, qualquer um do MBL ou de qualquer outro a agremiação fascista vai poder ir lá para a Câmara importunar o deputado, ficar ofendendo a mãe dele, xingando, ameaçando, e eles não vão poder fazer nada porque o Glauber, teoricamente, está sendo punido por isso, quando, na verdade, o Glauber está sendo punido por outra coisa. O Glauber Braga, ele barrou o esquema das emendas do orçamento secreto e ele deu um depoimento ao ministro Flávio Dino e à Polícia Federal denunciando o esquema. Está aqui, ó. Por aqui. Aqui. É gravíssimo. É orçamento secreto. O nome do município é Rio Largo, aproximadamente 70 mil habitantes, no estado de Alagoas. Foi prefeito de lá Gilberto Gonçalves, conhecido como GG, o prefeito do Chapéu. Amigo de Arthur Lira há muito tempo, desde quando os dois foram deputados estaduais juntos na Assembleia Legislativa de Alagoas. Muita gente não sabe, mas naquele período, GG foi preso e Arthur Lira foi afastado do cargo de deputado estadual na chamada Operação Taturana. Naquele período, inclusive, tem uma gravação em que GG afirmou que queria o seu dinheiro. Era dinheiro de roubo mesmo e que não queria, então, desconto de INSS. Eu quero o meu dinheiro. Eu quero o meu dinheiro certo. Isso é dinheiro de roubo, de corrupção. GG já foi preso em 2007, 2010, 2014 e 2022. Em 22, um escândalo que ganhou proporções nacionais. Por quê?
porque o município de Rio Largo, administrado por GG, de 2019 a 2022, recebeu aproximadamente 90 milhões de reais do orçamento secreto. Parte desses recursos identificados e encaminhados por Arthur Lira. A outra parte, por ser secreto, sem identificação, mas evidentemente encaminhado pelo mesmo Arthur Lira. Numa investigação chamada Beco da Pecúnia, o que aconteceu? Duas empresas de fachada recebiam recursos do orçamento secreto, fizeram mais de 200 saques na boca do caixa para não ter valores que pudessem ser fiscalizados, levavam esse dinheiro a um beco, entregavam então a operadores do prefeito, que iam levar então esse dinheiro, essa grana, para o prefeito lá na prefeitura. Tudo isso está gravado e esse processo ainda está rolando. Repito, mais de 90 milhões do orçamento secreto com as digitais do senhor Arthur Lira. Agora, esse filme não acabou. No final do ano passado, o ministro Flávio Dino tomou uma decisão correta, necessária, de suspender a execução de emendas parlamentares e, através de uma denúncia, inclusive, formalizada pelo PSOL, demonstrou que não estavam sendo cumpridas as regras de transparência na aplicação dos recursos das chamadas emendas de comissão, que se transformou no Orçamento Secreto 2.0. Mas vocês vão se surpreender, porque a coisa consegue ficar ainda pior. Depois disso tudo que aconteceu no município de Rio Largo, nessa lista que foi articulada e formalizada por Lira, sabe qual foi o estado que mais recebeu recursos, ou pelo menos que receberia recursos, se não fosse a atuação do ministro Flávio Dino? Alagoas. E vocês vão se surpreender ou não com o município que receberia também mais recursos. Mais uma vez, Rio Largo, com 18 milhões de reais. O município que receberia mais recursos do que a própria capital, Maceió, no estado de Alagoas. O que mais? Para que esses recursos não saíssem de uma comissão que pudesse chamar muita atenção, esses 18 milhões de reais foram colocados na comissão de turismo, fazendo uma análise de quantos deputados de Alagoas apresentaram requerimentos ou relatorias ou foram da comissão de turismo no ano de 2024. Sabe o que a gente teve como resposta? Nenhum deputado de Alagoas. Está lá a digital do senhor Arthur Lira, mais uma vez, na execução do chamado orçamento secreto. Essa farra não pode continuar. Prestei o meu depoimento à Polícia Federal em relação a esse caso das emendas do orçamento secreto e a minha expectativa é que aqueles que operaram esse esquema sejam devidamente responsabilizados. Que seja responsabilizado aquele que operou o esquema na ponta, mas que sejam responsabilizados também aqueles que operaram no atacado, que foram os que formularam o esquema. E aí não tem jeito. O senhor Arthur Lira não terá como fugir dessa responsabilização. Pois é, vocês vejam bem a diferença. O Glauber já estava sendo processado nessa época. Em vez de voltar atrás, que era o que o Arthur Lira pretendia, né? Ele seguiu adiante. Esse daqui é o GG. O GG, para quem, como disse aí, ele junto com o Lira, eles foram flagrados na Operação Taturana. O Lira teve que devolver, foi condenado a devolver 120 mil reais na época. O dinheiro atualizado era 400 e poucos mil reais, lá ao estado de Alagoas, por desvios nessa Operação Taturana. E esse GG é aquele do famoso áudio, né? Vou passar um pouquinho do áudio aqui. Alô? Oi, meu líder. Olha, eu vou dizer um negócio a você. Eu sou tudo da vida, agora não sou besta. Eu quero meu dinheiro, de igual Albuquerque. Eu quero o meu dinheiro, senão a história está sem breca, eu não tenho medo de nenhum filho da peste dele. Eu quero o meu dinheiro. Eu quero o meu dinheiro certo. Isso é dinheiro de roubo, de corrupção. Eu quero o meu dinheiro, Roberto. Eu quero meu dinheiro certo. É dinheiro de roubo, de corrupção.
E para essa pessoa, o Arthur Lira enviou 90 milhões via orçamento secreto. Brincadeira, hein? E aí você vê, né, o Glauber. E o Glauber tem história, não é de hoje que os presidentes da Câmara ficam injuriados com ele, porque ele vai para cima. Eduardo Cunha, você é um gangster. E o que dá sustento... Isso aqui é na votação do impeachment da presidenta Dilma, aquele em que o Bolsonaro fez o voto dele em favor, em honra ao torturador Ustra. Este foi o voto do deputado Glauber Braga. E o que dá sustentação à sua cadeira cheira a enxofre. Eu voto por aqueles que nunca escolheram o lado fácil da história. Eu voto por Marighella. Eu voto por Plínio de Arruda Sampaio. Eu voto por Evandro Lins em Silva. Eu voto por Arraes. Eu voto por Luiz Carlos Prestes. Eu voto por Olga Benário. Eu voto por Brizola e Darcy Ribeiro. Eu voto por Zumbi dos Palmares. Eu voto não! Pois é. O deputado Glauber, que agora vai esperar a resolução da sua, né, se ele vai ser cassado ou não, e que já declarou ontem que vai estar lá em greve de fome e não sai lá da Câmara enquanto isso não for decidido. Por isso a campanha nossa aqui da esquerda em favor da manutenção do mandato desse deputado combativo, porque ele não pode ser cassado por dizer a verdade inconveniente lá na Câmara. Era isto o Fórum Mídias de hoje, 10 de abril. Boa, muito bom, Mello. A gente tem repercutido bastante aqui o caso do Glauber Braga, porque é gravíssima essa perseguição a ele, né? Abre precedentes perigosíssimos, e é uma tentativa justamente de silenciar aquele que tem feito uma das denúncias mais graves dos últimos anos, que é a operação do orçamento secreto por parte do Arthur Lira, né? Um esquema de corrupção, né? Que ele, o Arthur Lira O Arthur Lira era o presidente do coisa, era o chefe, mas os deputados, grande parte dos deputados gostavam muito desse orçamento secreto aí, mandavam dinheiro aí, e muitos cantores também gostavam muito, ganhavam bastante dinheiro de prefeitura, que não tinha dinheiro para nada e estava pagando show de 1 milhão aí, a rodo, com o orçamento secreto. É isso. Então agora querem caçar essa luta aí para que isso não aconteça. Enquanto uns afirmam, no caso do... Oi? Fica aí, eu vou até amanhã com mais um outro outro Valeu, Fórum Mídia. Até amanhã. Tchau, tchau.